Pessoal, esse ano de 2024 foi de fortes emoções para os investidores. A gente está terminando o ano com a Selic em 12,25% e já com a sinalização do Banco Central de que ela vai subir para 14 ou 15% durante o ano de 2025 e pensar que a gente começou esse ano de 2024 com a ideia, com a perspectiva de que a Selic ia cair bastante. Ela começou uma tendência de queda, mas o Banco Central teve que reverter e voltar para a tendência de alta da Selic por conta do aumento da inflação, da desconfiança do mercado financeiro com a nossa dívida pública, enfim, um cenário bastante complexo. Enquanto isso, o dólar teve uma alta de praticamente 30% apenas nesse ano. Estamos com o dólar na casa dos R$ 6,30. O Ibovespa, nosso índice da Bolsa de Valores, despencou quase 10%. E nos fundos imobiliários a situação foi ainda pior, uma queda de 12% apenas nesse ano. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês onde eu vou investir em 2025, como que eu vou proteger a minha carteira, os meus investimentos, o meu patrimônio nesse cenário de incerteza que a gente está vivendo. E mais importante do que mostrar a minha carteira, eu vou te explicar também o que você tem que pensar, o que você tem que levar em consideração quando você for montar a sua própria carteira de investimentos. Não adianta copiar a minha carteira ou a carteira de qualquer outra pessoa, porque ela é feita para as minhas necessidades pessoais, para os meus objetivos de vida, para o meu momento de vida, para as minhas necessidades financeiras, para as minhas ambições e tudo mais. Cada pessoa tem uma necessidade diferente, por isso você precisa montar a sua carteira de acordo com o seu perfil e com as suas necessidades e objetivos, e eu vou te explicar como fazer isso nesse vídeo aqui. Antes de começar, eu já quero que você deixe um comentário aqui. Eu quero saber se a sua carteira está positiva ou está negativa nesse ano aqui de 2024. Você mais ganhou dinheiro ou perdeu dinheiro com os seus investimentos? Comenta aqui para mim. E claro, já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu curtir nesse vídeo, compartilhar com os amigos e com a família, e também me segue no Instagram, Fonte da Fortuna. Vamos começar então. Vocês que já me acompanham há mais tempo sabem que a minha carteira de investimentos nos últimos anos era composta de aproximadamente 60% de renda fixa aqui no Brasil, 20% de fundos imobiliários no Brasil, 10% de ações nacionais e 10% de investimentos no exterior e criptomoedas, sendo criptomoedas um percentual bem pequenininho dentro desses 10%. Ao longo desse ano, eu comecei a mudar um pouco o perfil da minha carteira. Eu comecei a aumentar os investimentos no exterior, em dólar nos Estados Unidos, até por conta dos rumos da nossa política econômica e, consequentemente, o percentual das outras classes de ativos foi caindo um pouquinho. Mas agora em 2025, a minha carteira de investimentos vai sofrer uma mudança grande. Porque eu vou pegar uma boa parte dos meus investimentos de renda fixa, desses aproximadamente 60%, e vou imobilizar em um imóvel. Vou comprar um imóvel para eu morar. Na verdade, eu já tenho um imóvel meu que está alugado, ele me gera renda passiva, mas eu estou temporariamente morando num outro imóvel que eu pago aluguel. Eu vim fazer um test drive aqui num outro bairro da cidade, então eu preferi alugar para ver se eu ia gostar. E eu gostei, eu quero ficar aqui nessa região e agora estou já procurando um imóvel para comprar para eu morar. Então uma boa parte da minha carteira de renda fixa vai ser empregada no ano que vem para a compra desse imóvel. E quando isso se concretizar, a divisão da minha carteira de investimentos vai ficar em aproximadamente 29% em renda fixa aqui no Brasil, mais 29% em fundos imobiliários aqui no Brasil, mais 21% nas nossas ações e 21% em investimentos no exterior e criptomoedas. Eu estou incluindo as criptomoedas aqui nesse percentual junto com os investimentos no exterior, mas cripto é um percentual bem menor, a maior parte está realmente investido em dólar nos Estados Unidos. E
depois, com o passar do tempo, eu devo aumentar ainda mais a proporção de investimentos no exterior e criptomoedas na minha carteira, chegar a uns 25, 30% provavelmente. Nessa parte de renda fixa da minha carteira, eu tenho uma parte em reserva de emergência e de oportunidade, aqueles investimentos com liquidez diária que eu posso resgatar quando quiser. Todo mundo precisa ter uma reserva de emergência e de oportunidade. E tem uma outra parte que já é com pensamento de longo prazo, de aposentadoria, investimentos, por exemplo, no Tesouro IPCA+, em previdência privada, investimentos que eu não vou mexer antes de 20, 25 anos. E, inclusive, com toda essa instabilidade que a gente está passando no mercado financeiro, agora é uma ótima janela de oportunidade para fazer esses investimentos de renda fixa para o longo prazo, como, por exemplo, o Tesouro IPCA+, que está pagando IPCA mais 7%, quase 8%, é muito raro, são as maiores taxas já oferecidas na história. Então, se você faz esse investimento agora, você está travando essa taxa altíssima por um longo prazo, dependendo do investimento que você escolher, pode ser até 2035, até 2045, até 2055. E na parte de fundos imobiliários, apesar dessa crise, eu mantenho os meus investimentos em fundos imobiliários porque eles me pagam renda mensal todos os meses. Então, eu já somo os dividendos que eu recebo dos meus fundos imobiliários, que são isentos de imposto de renda, inclusive, apesar que o governo quer mudar isso aí com a reforma tributária, mas a gente não sabe se vai conseguir ou não, mas até o momento esses dividendos são isentos de imposto de renda. Eu somo com a renda do meu imóvel que está alugado e só essa renda gerada já é suficiente para eu pagar as minhas contas, as minhas despesas do mês. Eu nem preciso mexer nesse dinheiro porque eu tenho minha renda ativa do meu trabalho aqui no Fonte da Fortuna, mas em caso de necessidade é uma renda passiva que pinga todos os meses e me dá muita segurança. E esses investimentos em fundos imobiliários, eles são pensados para minha aposentadoria, para o longuíssimo prazo. Então, tudo bem que agora está mais barato, eu não me preocupo com isso, eu não vou vender os meus fundos imobiliários no prejuízo. Aliás, é um ótimo momento também para você fazer investimentos em fundos imobiliários, porque eles estão super descontados. Vou até mostrar para vocês, olha só, aqui no Investidor 10 a gente vem em fundos imobiliários, clica em fundos imobiliários de maior valor patrimonial e eu vou mostrar aqui para vocês alguns desses ativos, começando pelo KNCR11. Eu não vou começar pelo maior, que é o KNP11, porque esse é só para investidores qualificados, que tem mais de 1 milhão investidos no mercado financeiro. Vou começar pelo KNCR11, que qualquer pessoa pode investir. Olha só, o P sobre VP dele é de 0,96, então ele está com um desconto de 4%, mas a gente tem outros fundos com descontos muito maiores. Olha só, o XPML11 aqui, o terceiro maior da bolsa em valor patrimonial, que é o fundo de shoppings, 0,81 P sobre VP, ou seja, ele está com desconto de quase 20%. É como se você chegasse num lugar para comprar um imóvel e ele estivesse sendo oferecido com 20% de desconto. O que você faria? Você compraria na hora, porque você poderia até depois revender pelo valor justo de mercado e embolsaria toda essa diferença. É o que está acontecendo com muitos fundos imobiliários hoje. Eles estão sendo oferecidos com descontos muito grandes. Então, quem comprar agora, futuramente, quando a crise passar e as cotas voltarem a se valorizar, vai ter feito um bom negócio, vai embolsar uma bela grana. Vamos olhar mais um exemplo aqui. Vou pegar o HGLG11, que é o quarto maior e é um de logística, 0,95, tá com 5% de desconto. E se a gente olhasse aqui outros fundos, a gente veria que praticamente todos eles estão com descontos incríveis. Olha o BTLG11, é outro de logística, que é a maior posição na minha carteira de investimentos, inclusive. Já gravei um vídeo mostrando toda a minha carteira de fundos imobiliários, vou deixar aqui no card e na descrição para vocês. Tem um desconto aqui de 15%. Então, é muito legal esse momento para quem quer investir em fundos imobiliários pensando no longo prazo. E os 21% da minha carteira em ações aqui no Brasil. Vou mexer, vou vender minhas ações? Também não, porque eu invisto em ações com foco de longo prazo, estratégia de buy and hold, comprar bons ativos que pagam bons dividendos e manter na carteira. A minha carteira de ações, obviamente, se desvalorizou esse ano, assim como a carteira de todo mundo que investe
investe em ações, mas eu tenho ótimas empresas que me pagam dividendos com recorrência e esses dividendos, apesar de não serem pagos mensalmente, como nos fundos imobiliários, eles também contribuem para essa minha previsibilidade de receita. Então eu sei que todos os meses, além dos dividendos dos fundos imobiliários, vai pingar o dividendo de alguma ação. Tem meses que mais ações pagam dividendos, então vem um valor maior. Tem meses que apenas uma ação, por exemplo, da minha carteira pagou dividendos, vai vir um valor menor, mas eu sei que além dos fundos imobiliários, todos os meses vai pingar dividendos de alguma ação. E esse investimento em ações também é com foco de longuíssimo prazo, é um dinheiro que eu não mexo, é construção de renda passiva, de aposentadoria para não ter que contar com o INSS lá na frente. E a parte de investimentos no exterior e criptomoedas, essa foi uma parte que reluziu da minha carteira nesse ano de 2024. Olha só, a bolsa americana, o índice S&P 500, teve uma alta nesse ano de quase 24%. A renda fixa americana também deu bons retornos, apesar de os juros nos Estados Unidos serem bem menores que os nossos juros no Brasil, eles estão num patamar considerado elevado para os padrões americanos, fechando esse ano de 2024 no intervalo de 4,25% a 4,50% ao ano. Lá nos Estados Unidos, as taxas de juros funcionam em intervalos, diferente do Brasil, que é uma taxa fixa. E as perspectivas para os investimentos nos Estados Unidos, agora com o Trump presidente, são muito positivas. A Bolsa de Valores provavelmente vai continuar se valorizando por lá e na renda fixa, as taxas de juros por lá devem continuar nesses patamares mais ou menos elevados. Podem cair um pouquinho, subir um pouquinho, mas devem se manter em patamares um pouco mais altos. E falando em criptomoedas, o Bitcoin também deu um show esse ano. Olha só, uma valorização de quase 200% do início do ano para cá. Claro que o mundo das criptomoedas é muito instável, muito volátil, não dá pra gente dizer se o Bitcoin vai continuar a se valorizar ou não, com certeza no ano que vem, mas existe uma forte chance de que sim, de que ele continue essa tendência de alta e a eleição do Trump também contribui para isso, porque o Trump é um apoiador do Bitcoin, ele deve implementar nos Estados Unidos políticas que vão favorecer as criptomoedas. Então, em resumo, essa vai ser a configuração da minha carteira a partir do ano que vem, depois que eu usar uma boa parte dos meus investimentos em renda fixa para compra do imóvel. E por que eu estou frisando tanto essa questão de eu pegar uma parte da minha renda fixa para comprar um imóvel? Porque isso é uma demonstração prática de como você não pode copiar uma carteira de outra pessoa, porque eu tenho esse objetivo de comprar um imóvel, então já deixei uma maior parte da minha carteira em renda fixa pensando nisso. Imagina se eu estivesse investindo apenas em fundos imobiliários e ações, como que eu ia comprar um imóvel agora no que vem? Eu ia ter que resgatar tudo no prejuízo, não faria sentido nenhum. Agora, uma pessoa que de repente já tem o imóvel dela, não quer comprar mais nada, nenhum outro bem caro, está preocupada apenas com a aposentadoria, ela poderia ter um percentual maior em fundos imobiliários, em ações, justamente com esse foco no recebimento de dividendos. Agora, imagine que você seja um investidor super conservador, você não pode ver a sua carteira de investimento se desvalorizando. Você vai investir um percentual tão grande do seu patrimônio em fundos imobiliários, em renda fixa, como eu faço, como outros investidores fazem? Com certeza não. Você vai investir praticamente todo o seu dinheiro em renda fixa. Ou imagine uma pessoa mais jovem que está juntando dinheiro para fazer uma viagem internacional, que está juntando dinheiro para comprar um carro, que também está pensando em comprar um imóvel próprio daqui 5, 10 anos. Essa pessoa não deveria investir muito em ações, em fundos imobiliários, que são investimentos de renda variável, investimentos voláteis. Ela precisa investir mais em renda fixa, porque ela tem todos esses projetos para realizar nos próximos anos e ela não pode ficar à mercê dessa volatilidade do mercado de ações ou dos fundos imobiliários. Agora, uma coisa é certa, é fundamental todo mundo ter pelo menos uma parte do patrimônio investido em dólar nos Estados Unidos, até como uma forma de proteção contra as inseguranças, as crises do nosso país, a desvalorização do real, que é algo que acontece desde o início do Plano Real em 94 e com certeza vai continuar acontecendo nos próximos anos e décadas. Como investir em dólar? Tem muitos vídeos aqui no canal para te ajudar com isso. Você precisa, é claro, antes de mais nada,
abrir uma conta em dólar nos Estados Unidos. Para isso, eu indico a conta da Nomad, nossa parceira do canal. É só clicar no link da descrição, escanear o QR Code. No momento da abertura, você coloca o cupom Fonte da Fortuna 40 e você vai ganhar até $40 de cashback no seu primeiro câmbio feito em até 15 dias contados da abertura da conta. Se você está precisando de mais ajuda, uma ajuda mais personalizada para escolher os seus investimentos, montar sua carteira, seja com renda fixa, renda variável ou mesmo investimentos no exterior, eu indico que você abra uma conta no nosso escritório de investimentos, a iHub, que é o escritório credenciado da XP, que já tem 11 anos de história, 2 bilhões de reais sob gestão. É um escritório com uma nota de satisfação aos clientes altíssima, porque o escritório é totalmente alinhado com os interesses dos clientes, não fica indicando COI ou outros investimentos que não fazem sentido. E estamos abertos para receber todo mundo, mesmo que você vai investir apenas R$1, se você vai investir 50, 500, 1.000, 50 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, todo mundo é bem recebido e é atendido pela iHub. Para abrir a sua conta, é só clicar no link da descrição, escanear o QR Code. Investindo a partir de R$1.000, você ainda vai ganhar relatórios com recomendações de investimento. A partir de 5 mil, já pode pedir o seu cartão Black da XP sem anuidade, mesmo que não gaste nada no cartão, não paga anuidade. E o mais importante, vai ter a assessoria, o aconselhamento dos profissionais da iHub para te ajudarem com os seus investimentos. E claro, no ano de 2025, continue contando comigo, com a minha equipe do Fonte da Fortuna. Vou fazer muitos vídeos para vocês, pretendo fazer até mais vídeos do que eu fiz nesse ano de 2024. Vou falar bastante sobre investimentos no exterior, vou falar sobre criptomoedas, renda fixa no Brasil e claro, vou continuar falando também de fundos imobiliários, de ações, que são investimentos legais de você ter para o longo prazo, para formar uma carteira previdenciária, receber dividendos todos os meses. Então vou continuar falando de todos os assuntos. Se você quiser ter mais contato ainda comigo, também tem o meu curso Liberdade Financeira, está com as inscrições abertas, você pode se tornar meu aluno ainda agora em 2024 para começar 2025 com o pé direito. E eu desejo desde já que você tenha um excelente 2025, tanto na sua vida pessoal, que você alcance tudo que você deseja, como também, é claro, na sua vida de investidor. Um forte abraço e até mais!